textos. Primeiramente, no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, o versículo de número 7. Isaías 52, verso de número 7. Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O outro texto que eu quero convidar os irmãos para abrir, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo de número 9. Verso 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Meus amados irmãos, todos os 4 evangelhos falam da figura extraordinária de João Batista, o qual veio para exercer um ministério único, que era o ministério de anunciar as boas novas da chegada do Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando lemos em Lucas capítulo de número 2, verso 10 e 11, o anjo aparece aos pastores e diz assim: não temais, eis que vos trago as boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, que é o Cristo, o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isaías, no capítulo 52, do versículo que nós lemos, disse: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as coisas boas. E no final ele disse: anuncia coisas boas, que diz: o Senhor reina, e a sua finalidade disse: o teu Deus reina. Então, o profeta, ele anuncia uma mensagem que expressava, de certo modo, a doutrina da soberania de Deus na transformação de vidas e na transformação dos acontecimentos. Ele fala dos mensageiros que cruzariam os montes, chegaria a Sião, a Jerusalém, com a mensagem dizendo: o teu Deus reina. Esses mensageiros, irmãos, é figura dos pastores e dos seus crentes, os quais têm a incumbência e têm o dever de sair, cruzar os montes para anunciar as boas novas, dizendo: o Senhor reina. Expressando assim, nós também uma mensagem da soberania de Deus, e essa soberania que transforma as vidas e transforma os acontecimentos. Então, amados, o que nós podemos aprender nesses 2 textos aqui acerca do nosso ministério pastoral? Quando nós olhamos para esses 2 textos, nós podemos tirar algumas lições para nós como ministro do Senhor, como pastores do Senhor. O primeiro, nós podemos dizer que é a questão da dinâmica do nosso ministério.
Uma dinâmica que existe de disposição, coragem, determinação para fazer a obra. Caso contrário, ficaremos pelo caminho. Os mensageiros que o profeta Isaías anunciava, que sairia, cruzava os montes que cercavam Jerusalém, chegavam até ali, eles teriam que ter coragem e determinação para fazer a obra, porque senão eles ficariam, então, pelo caminho. Então o profeta fala desses mensageiros que cruzariam os montes, que cercavam Jerusalém, com um ministério, uma missão que eles tinham de chegar ali e espalhar ali para todos as boas novas de redenção, as boas novas de retorno de Israel para a terra prometida novamente, um povo que estava então exilado. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, que nós lemos aí, irmãos, principalmente o verso 35, esse verso resume a dinâmica do ministério de Jesus Cristo, que estava sempre de um lado para outro, percorrendo cidades e povoados, ensinando, pregando e curando. Então, meu irmão, por experiência própria, né, porque eu sou o mais velho aqui no ministério, eu quero dizer, meu irmão, que cruzar montes não é fácil. E quero dizer também que ele sempre aparece diante do nosso ministério. O ministério pastoral, ele é quase sempre feito de montes que tem que ser cruzado e que tem que ser superado a cada dia. São montes, às vezes, das nossas indecisões. Como pastor, nós ficamos indecisos o que fazer. São os montes das oposições, porque nós sempre iremos sofrer e toda a vida sofre. São montes das nossas próprias dúvidas, quais caminhos a tomar. Às vezes temos, irmãos, que assemelhar o próprio Abraão, não é? Às vezes nós temos que sair sem saber o que nos espera ou o que é que nós vamos encontrar lá na frente. Eu vou contar uma experiênciazinha minha, né? No ano de 1983, no dia 2 de janeiro de 1983, eu saía de Goianésia para ir para Miranorte. E a gente era meio sem juízo, né? Então eu fui a pedido, a solicitação do presbitério de Anápolis naquela época. Eu fui sem saber aonde era, sem conhecer a igreja, sem conhecer nenhuma pessoa da igreja. Lá era congregação e sem conhecer nem o pastor, que era o reverendo José Umbelino, que era o pastor da congregação. Nós fizemos o culto de vigília do dia 31 para o dia 1º. No dia 1º, eu e a esposa embalamos toda a mudança. No dia 2, nós colocamos no caminhão. Às 14 horas, mais ou menos, nós saímos para Miranorte num caminhão de Pau de Arara. Eu fiquei recordando dos nordestinos, né? Pau de Arara é do Nordeste para São Paulo, muitos deles. E eu saio então. Nós viajamos então, e outra coisa, naquela época o meu filho estava fazendo naquele dia 5 meses. Ele é do dia 2 de agosto e nós saímos no dia 2 de janeiro. E nós saímos à tarde, viajamos a tarde toda, viajamos a noite toda nesse caminhão. E no outro dia, até meio-dia, não passava de 40, 60. Para viajar 900 quilômetros foi mais ou menos quase 24 horas, né? Mas chegamos lá, sem ninguém nos esperar. Porque esperava lá para o dia 5 ou 6, nós chegamos no dia 3. Nós fomos bem recebidos e ali ficamos 5 anos. Congregação, vimos a congregação crescer, vimos a congregação realmente ser organizada em igreja. Em 85 foi organizada e ficamos lá até final de 87. Tá? Então, às vezes, nós temos que envolver até a nossa própria família nessa dinâmica do nosso ministério. Ano passado nós fizemos, eu e minha esposa fizemos 40 anos de casado, e a minha filha escreveu lá um
um artigozinho e colocou na internet. E o artigo dela era: o que é ser filho de pastor? E ela ali, ela coloca algumas coisas que nem nós havíamos percebido, porque ela dizia era grande agonia quando nós tínhamos que sair para mudar de igreja de um lado para outro. E ela escrevia dizendo que saía de uma igreja que estava acostumada tinha os coleguinhas com quem estava acostumado, o professor com quem estava acostumado, escola, local, cidade. Estava indo para uma cidade que não conhecia, para uma igreja que não conhecia, para os coleguinhas que não conhecia, para uma escola que não conhecia, professores que não conhecia. Mas ela dizia: Deus era tão bom que 2 meses depois nós estávamos enturmados com todo mundo. Então é assim, é essa dinâmica o nosso trabalho pastoral. Hoje as coisas estão mais fáceis, meu irmão. Mas quando nós começamos, há 40 e tantos anos atrás, e comecei aí na beira da Belém, de Séries para baixo, as igrejas presbiterianas naquela região estavam passando da missão para o presbitério, muitas delas. Então elas tinham ainda a mania da missão. A missão americana, presbiteriana americana, ela de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, ela fazia rodízio de pastor. Era a diretoria da missão que mandava. Então fazia o rodízio de pastor, tirava daqui, levava para ali, tirava dali para cá. E os conselhos das igrejas ali naquela época tinha a mesma filosofia da diretoria da missão. Como eles eram o conselho, então eles tinham a noção de que eles que mandavam. Então você estava 4, 5 anos na igreja, o conselho: olha, nós resolvemos trocar de pastor. Não é? Então nós estamos liberando o senhor para arrumar campo. Então lá vai nós correr atrás, né? Mas graças a Deus nunca ficamos 1 ano sem igreja para trabalhar e para realmente pregar. Então essa é a dinâmica. Então, meu irmão, o sucesso do nosso ministério depende em grande parte da dinâmica que nós tivermos. Aquela dinâmica que nós tivemos coragem de imprimir. Não é fácil. Um bom ministro tem que ter coragem para cruzar os montes que a vida ministerial lhe reserva. É preciso estar disposto a seguir em frente, ultrapassar as montanhas até chegar no destino certo, o lugar onde ele deve colocar ou levar a sua mensagem. Mas deve fazer isso certo da nossa vitória, porque a nossa vitória, meu irmão, é do Senhor do reino. É do Senhor que reina, e porque Ele reina, as portas do inferno não prevalecem sobre nós. É garantia da palavra do Senhor. Jesus mesmo, durante o seu ministério, teve todo tipo de perseguição, afronta, por parte daqueles que se opunham ao seu ministério. Mas Ele continuou firme com a sua dinâmica ministerial, até cumprir a missão designada pelo Pai, que era o plano redentor da sua igreja. Está iniciando, meu irmão, a sua caminhada como pastor de ovelha do Senhor. Primeiro, lembre que as ovelhas são do Senhor. O seu papel como pastor é ajudá-las a cruzar os montes, e junto delas exercer o seu ministério de modo dinâmico, anunciando a mensagem de boas novas, até que Jesus volte. Esta figura da dinâmica, do dinamismo, essa figura do dinamismo é o que nós vemos nas palavras do profeta. Mensageiros cruzando os montes até chegar em Jerusalém e anunciar a mensagem: o Senhor reina. É o que nós vemos em Jesus Cristo, de um lado para outro, de cidade em cidades e povoado, ensinando, pregando e curando. O ministério pastoral tem que ser dinâmico, e temos que ter coragem de agir de modo dinâmico.
A outra coisa que nós aprendemos aqui com relação a este ministério nosso como pastor é a mensagem que deve ser proclamada. Quando nós olhamos para o profeta, qual era a mensagem central aqui do mensageiro que cruzava os montes? O que é que ele deveria anunciar? Está lá no profeta dizendo: o teu Deus reina. Qual é a mensagem que aqui diz no verso 35 que Jesus Cristo pregava, anunciava? Diz aí que ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino. Então a nossa mensagem central, a nossa mensagem única é o evangelho do reino de Deus. Deus estabeleceu a igreja, deu a ela os seus pastores, os quais Ele mesmo chamou, convocou, vocacionou, preparou, lhes deu uma mensagem central única, que era a mensagem que Jesus mesmo pregava, a mensagem do evangelho do reino de Deus. É Ele que nos prepara para isto. Quando nós lemos, por exemplo, as palavras de Moisés, que ele disse: olha, Senhor, eu sou pesado de língua, não sei falar. Quando nós olhamos para as palavras do profeta Jeremias, dizendo: Senhor, eu não passo de uma criança, nós percebemos que nós não temos capacidade alguma para exercer o ministério, mas Deus é quem capacita. Moisés foi capacitado, Jeremias foi capacitado, e todo o servo do Senhor foi então capacitado, tá? Então cabe, irmãos, a nós pastores, nós todos pastores, cabe a nós estar à frente da nossa igreja, instruir a nossa igreja, para que ela possa também anunciar esta mensagem que o Senhor deixou para ser anunciada, o evangelho do reino de Deus. Evangelho é boas novas. Então, irmãos, anuncie e leve a sua igreja, meu irmão, a anunciar este evangelho único das boas novas do reino de Deus. Cada crente precisa entender o seu papel no corpo de Cristo e, sob a liderança do seu pastor, aprender que temos uma mensagem única, uma mensagem definida nas Escrituras, a qual nós devemos anunciar, uma mensagem que não pode ser substituída por filosofias vãs que partem de homem, e essa mensagem é a mensagem do evangelho do reino de Deus. Isso significa que nós temos como pastores de sermos fiéis à Santa Escritura da Palavra de Deus. Então não esqueça, meu irmão, você está sendo consagrado nesta noite aqui, consagrado a ministro do Evangelho. E enquanto Deus te der vida e saúde, a sua missão é, com dinamismo, cruzar os montes que a vida ministerial lhe reserva e levar sempre essa mensagem única que Jesus Cristo deixou para ser anunciada, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. E a última lição que eu quero deixar aqui para o ministério pastoral, que nós vemos, irmãos, aqui nas palavras de Mateus com relação a Jesus, é a compaixão. Quero dizer, meu irmão, que um pastor que não tem compaixão não é pastor. O pastor tem que ter um sentimento profundo de compaixão. Isso nós vemos registrado aqui no verso 36 de Mateus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Tá? A vida de um ministro, ou na vida de um ministro, tem que haver o sentimento de compaixão. Compaixão é um dos sentimentos
que moveu a providência de Deus a nosso favor. A compaixão de Deus foi um dos motivos, uma das coisas que moveu a providência de Deus a nosso favor. Desde o Éden, quando o homem, pelo seu pecado, passou a formar uma sociedade sofredora, aflita, desorientada. Desde lá, Deus, por sua compaixão, passou a agir na história deste homem com o objetivo de salvar um povo específico para ele. E diz a palavra que na plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que viesse como o nosso Redentor. No capítulo 52 de Isaías, que nós lemos aqui, irmãos, Deus anuncia que o povo de Israel seria resgatado do cativeiro, não porque aquele povo tinha qualquer mérito neles e tinha alguma coisa melhor neles, mas pela a providência de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E diz o texto aqui em Isaías 52, verso 12, que o povo iria sair não fugido, iria sair não apressado, mas ele iria sair como um povo resgatado, libertado e conduzido pelo poder de Deus. O versículo 12 diz assim: porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo. Por quê? Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Lá em Mateus 9:36, diz então que Jesus Cristo via aqui, irmãos, uma multidão desorientada, uma multidão aflita, uma multidão exausta, cansada, uma multidão que necessitava, e ele disse aqui, olha, era como ovelhas que não têm pastor. Ele via um rebanho sem rumo, sem direção, porque ovelha sem pastor é uma manada sem rumo e sem direção, é uma manada sem referência. Pastor era a referência das ovelhas, por isso eles iam adiante e as ovelhas o seguiam, porque aquele pastor era a referência daquelas ovelhas. Esta é a figura que a palavra de Deus diz sobre nós, meu irmão. Eu, vocês, nós pastores, nós somos a referência da igreja. Daí a necessidade de realmente cuidar da nossa vida em todos os sentidos diante do Senhor. Ele via, meu irmão, um rebanho que não tinha quem o ajudasse, quem o guiasse no caminho certo, um rebanho que não sabia para onde ia, que não tinha um ponto de referência ao qual eles pudessem seguir. Por isso disse que ele se compadeceu deles. E aí, diante dessa visão, ele dirige aos seus discípulos, no verso 37 e 38, então se dirigia aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus então via uma seara pronta a ser colhida, uma seara que precisava de mais trabalhadores, trabalhadores que usassem de misericórdia, trabalhadores que se dispusessem a sair com a foice na mão e entrasse na colheita, e trazendo então os seus feixes para o reino de Deus. Meu irmão, por todos os lados há uma multidão sem Deus, desorientada, sofrida, com o peso do pecado, sem saber para onde vai. Jesus disse que é como ovelhas que não têm pastor.
Então nós, principalmente nós pastores, precisamos ter a visão de Jesus e precisamos ver essa multidão como uma seara pronta que precisa ser colhida. Nós, como pastores, precisamos ter o sentimento de compaixão que Cristo teve pela multidão desorientada, que seguia sem rumo e sem direção. Precisamos ser assim. Um dos maiores exemplos de compaixão que Jesus Cristo contou nas suas histórias foi o samaritano. E ele disse que o samaritano expressou o seu sentimento de compaixão para com aquele homem que ele não conhecia. Um homem que não sabia, que ele não sabia quem era. Um homem que ele não sabia de onde vinha. Mas expressou a sua compaixão, sacrificando o seu tempo, sacrificando o seu dinheiro, arriscando a própria vida. Então a compaixão é um dos principais sentimentos que deve estar invadindo sempre a vida do ministro. Compaixão pelas almas que perecem. Então, meus queridos irmãos, e principalmente você, meu irmão Edgar, você está aí para ser consagrado a ministro. Você foi vocacionado, foi chamado para anunciar as boas novas do Evangelho. Deus te abençoou, você pôde fazer a sua preparação, sendo aprovado, e está aqui hoje para esse último ato, para se tornar de fato e verdade o ministro do Senhor Jesus. Então que Deus te dê força, te dê vontade, que o Senhor te dê dinamismo para cruzar os montes que por surgirem na sua vida ministerial. E nunca esqueça que a sobrevivência pastoral, ela é resultado da vocação dada por Deus aos seus pastores. Sem a vocação pastoral, você fica pelo caminho. Você chega lá na frente, como Deus me deu o privilégio de chegar, porque nós sabemos que fomos chamados, vocacionados e chamados pelo o nosso Deus. A figura trazida pelo profeta com relação aos mensageiros cruzando os montes, e a figura de Cristo de um lado para outro, ensinando, pregando, curando em cidades e povoados. Que essa figura seja sempre um estímulo para o seu ministério, para os ministérios desses dois irmãos aqui que ainda são tremendamente novos no trabalho do Senhor. E um estímulo para cada um de nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. Exerça o seu ministério sempre com dinamismo. Deus não chama homens extraordinários para um trabalho comum. Ele chama homens comuns para um trabalho extraordinário. E não há trabalho mais extraordinário do que o ministério do Senhor Jesus. A pessoa lá fora não sabe disso. E serão julgados. E seremos julgados por eles. Mas a igreja tem que entender isso. Porque o trabalho pastoral é o trabalho de zelar de almas que dura para a eternidade. Qualquer trabalho de vocês ficam aqui e acabam aqui. Mas o nosso trabalho é um trabalho para a glória do Senhor. Então, Deus chama homens comuns para um trabalho extraordinário. Outra coisa, saiba que Jesus deixou uma mensagem única a ser pregada e a ser vivida. Uma mensagem que está registrada nas Escrituras. E é esta mensagem que tem que ser anunciada constantemente. Tudo o que nós fizermos como pastor tem que ser para anunciar esta mensagem. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Deus teve compaixão de nós, meus irmãos. Que você também seja um pastor que tenha esse sentimento de compaixão para aqueles que estão distantes e envolvidos com os seus pecados. Como eu disse, Deus teve compaixão de nós e nos enviou seu Filho Jesus para nos resgatar e nos dar vida.
E quando Jesus veio aqui, então ele depara com uma sociedade exausta, perdida, e ele a compara como ovelhas que não têm pastor. Esse tipo de sociedade que Jesus via lá é o tipo de sociedade que nós encontramos aqui hoje, que está diante de nós e que deve desafiar a nossa compaixão para levar a eles, assim levarmos a eles a mensagem do reino de Deus. Então esses três princípios, que esses três princípios façam parte de seu ministério a cada dia. Que seja um pastor dinâmico, que tenha coragem de atravessar os montes, que você seja sempre um pastor fiel à mensagem do Evangelho a ser pregada, que você seja sempre um pastor que olha para a sociedade com os olhos da misericórdia. Quando nós olhamos para a sociedade com os olhos da misericórdia, nós não medimos esforços para fazer alguma coisa para levar o Evangelho que alivia o coração e a alma da pessoa. Então, que Deus abençoe sempre a sua vida e abençoe sempre o seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Mesmo assentado, vamos orar. Pai querido, te louvamos por tudo que o Senhor nos deu o privilégio de fazermos até aqui. Te louvamos por esta palavra. Que nós estejamos aí, ó Deus, consciente da necessidade de nós termos um pastorado dinâmico, um pastorado sempre fiel à mensagem da Tua palavra, e um pastorado que olha para a sociedade decadente, perdida, com os olhos da misericórdia, e que procura, de algum modo, fazer alguma coisa para levar ou fazer chegar até elas a mensagem do reino de Deus. Te agradeço, Deus, por esse momento tão especial na vida dessa igreja, quando ela tem o privilégio de ver a ser consagrada ao sagrado ministério um dos seus filhos. Por isso nós queremos rogar agora a tua bênção em nome de Jesus, nessa cerimônia de ordenação do teu servo neste instante. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém?